para a igreja. Ensine ele a limpar as cadeiras da igreja, varrer, limpar os banheiros. Filho, isso aqui, ó, o lugar aqui é santo. Filho, aqui a gente não pode fazer isso, não pode correr, não pode passar. O pastor Natanael, eu lembro de quando ele trabalhava lá na Bento. Quantos filhos de irmãos desgovernados, quantos filhos de irmãos na época fazendo sexo atrás dos carros, soltos, os pais levavam para a igreja, deixavam ele solto. O que eu fazia? Pegava, levava os meus e prendia no canto. Vinha os outros, não, vai lá com a mãezinha, fica aqui. E ali ficava até dormir ali. E ali eles foram se adaptando. Limite, isso se chama limite. Limite vai salvar nossos filhos. Senão não tem limite. Eles vão para tudo que é lado e acham que pode. Porque chega a adolescência, é uma idade indisciplinada, é uma idade difícil, que eles são grandes, mas a cabeça não cresceu, o cérebro não cresceu. Então eles olham para ele, sem às vezes tem quase 2 metros, 1,70 m, mas a cabeça está pequenininha. O cérebro vai desenvolver com 19, 20, agora já está aumentando para 30 anos. Imagina um adolescente com 30 anos, o pai curando dentro de casa. Por isso, vamos botar limite, regras, limite, regras, temor a Deus. E uma vez, num dia daqueles, me lembro que estava o pastor Aristides, o pastor Natanael, tudo lá, trabalhava ali na igreja. E levava eles. E ali eu pude ter outro exemplo. E aí nós limpávamos a igreja com 1 aninho, pouco, mas ele não tinha nem 2 anos, ele já sabia lavar os bancos, as cadeiras da igreja. E não era hoje limpar que nem aqui, que nós temos um piso excelente, é só passar a vassourinha, o pano desliza. Lá não tinha piso. Lá era só o concreto. Quando varria, levantava a poeira, ficava aquela poeira de cadeira tudo branca, assim. Tinha que esperar descer, ligar o ventilador, para depois limpar várias vezes as cadeiras. Mas ali naquele dia eu aprendi uma lição. E eu deixava ele, limpava ali, ficava brincando no culto, ficava brincando assim. E um dia daqueles deu um febrão nele, e eu chamei o pastor Aristides naquela época, estava sempre ali orando. O pastor Aristides, ele estava de joelho orando, só observando. Mas quando tinha que orar por alguém, Deus se manifestava na vida dele, e ele pá. E eu disse, pastor, o senhor pode orar aqui por Moisés? Que o Moisés, ele está com uma febre muito alta. E o pastor veio e disse, eu vou orar, não por Moisés, vou orar pela senhora. A senhora está desobediente à palavra. Eu fiquei louca de vergonha. Eu vou orar pela senhora, porque a senhora está deixando ele aqui, ó, correr dentro da igreja. E ele vai orar pela senhora e ele vai ficar curado instantaneamente. E ele orou por mim e o menino ficou curado ali. Eu disse e aprendi. Então, temer a Deus, meus filhos. Isso, comecei a orientar eles como temer a Deus. Então, meus irmãos, siga conselho. Muitas vezes, conselhos, nós temos que observar as pessoas que estão longe. As pessoas que estão de longe têm mais visão, muitas vezes, dos pais e as mães que estão com o filho. Porque eles conseguem ver o que muitas vezes nós não vimos como pai e mãe. Já dizem, nós não vimos a inclinação, muitas vezes nós não vimos a maneira que ele está se comportando na rua, muitas vezes em casa é uma coisa, na rua é outra por causa da pressão. Mas que nós possamos seguir conselhos, pedir orientações, pedir para aqueles pais que criaram, pai, me orienta, como faço isso, como faço aquilo, pedir conselho, orientação, e a Bíblia é sagrada. Não jogue a responsabilidade para terceiro. Não podemos jogar a responsabilidade do pai para babá, para irmão, para avô, para avó, para quem seja.
A responsabilidade do teu filho é você, pai, para o seu filho. E nessa responsabilidade é ter diálogo aberto com o filho. Brincar, falar a palavra. E aqui eu botei uma observação. É necessário você trabalhar? Hoje nós temos muitos pais, mães fora de casa trabalhando, fora dos lares. E aí é um perigo grande muitas vezes. Eu optei a parar de trabalhar e ficar cuidando dos filhos. Isso foi eu. Para a gente optar uma coisa, muitas vezes ficar cuidando dos filhos, principalmente na adolescência, nessa fase que as crianças não está formando o caráter dele, é muito importante. Passamos muitas necessidades. Passamos necessidades de ter que pegar roupas do lixo, já comemos do lixo, já passamos dificuldades financeiras. Muitas vezes, eu lembro que quando eles viam o Natanael, que hoje é graças a Deus é o pastor, eles morriam, pediam um cachorro-quente, né, pastor? Pediu um cachorro-quente para ti, um lanche. Eu tinha sempre bala. Sempre bala também. Então, minhas irmãs, a gente tem que pesar. Ganho meu filho agora ou perco para o resto da vida? Aleluia. Ganho meu filho agora ou perco para o resto da vida? Não vale a pena trabalhar para dar celulares para filho. Não vale a pena trabalhar para dar roupas de marca para o teu filho. Não vale a pena trabalhar para dar todo o conforto. Vale a pena sacrificar por Jesus. Hoje eu vejo mães dizendo para mim, eu preciso trabalhar e eu faço uma análise por cima da vida, muitas vezes aquela mãe está dizendo, o filho segue o celular atualizado, é roupas boas, é tênis bom, é isso, é aquilo, e eu fico pensando, será que essa necessidade de trabalhar, será que a necessidade que eu vejo de trabalhar é a mãe ajudar o pai a pagar uma casa, pagar um terreno, quem sabe comprar um carro, mas não esses confortos deste mundo que vai levar os filhos tudo à perdição. Nós temos que pensar, porque depois nós vamos ter muito tempo para trabalhar, depois nós vamos ter tempo para fazer faculdade. Às vezes as pessoas dizem, tem que ter estudo, tem que ter formação para criar filho. Eu lembro de quando eu criei meus filhos, mal sabia, eu tinha nem 2º grau criando os filhos, mas ali Deus me dava sabedoria. Quantas vezes, quando nós congregávamos aqui na Catefião, eu chamava a esposa do irmão, a irmã Silvia, e dizia, irmã Silvia, ensina ele como faz uma redação. Irmã Silvia, olha a maneira que ele está aqui nos resultados de português. E Deus começou a usar as pessoas, Deus pegou a irmã Silvia, instruiu tanto Samuel a fazer uma redação, que quando ele foi para a Urdes fazer a redação, tirou nota 10 da redação, passou na Urdes direito, porque nós temos que ter sabedoria. Sabedoria em Deus. Eu lembro de quantas vezes me entrava para dentro daqueles lixões lá. Nós temos uma fase das crianças que brota nela o interesse no estudo a partir dos 9 anos de estudo de idade. E eles brotam aquele desejo de querer aprender a ler, aprender outras coisas. Então é nesse tempo que nós temos que dar literatura, a falar da Bíblia, a incentivar eles, procurar achar alguma coisa para envolver eles no ensino. E ali então eu comecei a entrar para dentro dos lixos, pegava as enciclopédias, pegava os livros dos irmãos que eram filhos do colégio particular,
E passava inglês, eles achavam, que mãe inteligente é essa, né? Quando eles descobriram que eu era mais brilhante que eles, se decepcionaram. Que mãe inteligente é essa? E eu pegava, passava inglês, passava espanhol, estava eu lá na sala juntamente com ele, acompanhamento direto com nossos filhos, estava eu lá, tudo criança, falando tudo errado no espanhol, e muitas vezes a professora dizia, olha tua mãe, que coisa linda, aqui contigo, falando, se pronunciando, não tinha vergonha, eles loucos de vergonha de mim, ali, falando, mãe, só está falando tudo errado. A professora, não, é assim que se aprende. Mas eu queria que eles aprendessem espanhol, eu queria que eles evoluíssem. Mas para tudo nós temos que pagar um preço. Não é só largar, mas deixar. A educação dos nossos filhos depende de nós. O que nossos filhos vão servir a Deus ou não, depende muitas vezes de nós. E com o carinho deles, falarmos a verdade. Diálogo. Diálogo. A fase do perigo. O cérebro da criança não está formado até os 19 anos. Os adolescentes são cansados. Eles não são crianças e não são adultos. Passa a ver o mundo, as coisas diferentes. Há um conflito entre eles, o mundo e aquilo que nós ensinamos. Olha que dificuldade. A senhora tem duas adolescentes, uma Viviane. Para compreender, para entender. É só Jesus para nos ensinar. Tive 2 filhos homens. Não é fácil. Não é fácil. Quando é criança, tu bota numa caixinha, tu fala o que quer, tu age como quer, tu veste como quer, mas deixa eles passar aquela idade. Olha a influência, o mundo, a influência do mundo. Chega lá nos dias atuais, está terrível. Os dias atuais é droga, é namoro, é moça com moça, moço com moço, não importa. Olha onde os filhos estão, as filhas estão, as crianças estão. Eu fui fiz pedagogia faz uns 3 anos e eu fiquei impressionada com a mente das criancinhas. Trabalhei no estágio de criancinha de 2 a 4 anos. Precisa ver o que elas faziam. Se escondiam embaixo da mesa as menininhas dos menininhos. Quando nós perdíamos uma menininha lá, estava no banheiro descendo as calças dos menininhos, assim fissurada. Então a gente viu que as crianças hoje estão maldosas. Olha onde estão os filhos dos meus irmãos, netos, as filhas. Por isso que nós temos que orar, falar para eles, ensinar. O ensinar a orar é importante, que eles vão abrindo o coraçãozinho para Deus. A gente vê que nos dias atuais, as crianças de hoje, os adolescentes de hoje, eles não falam mais com Deus. Eles ficam ali ou sentados ou só de joelho. Ensinar eles a orar, isso aí, ensinamento em casa. Não é o pastor pode fazer de tudo. Nós podemos fazer de tudo, mas é em casa. Meu filho, vamos orar aqui que está precisando. Minha filha que está precisando. Eu lembro de uma experiência extraordinária que nós tivemos aqui na Calda Fião. E acho que foi em 2005 ou 2006, por aí. Nós estávamos com dificuldade financeira. E nós, olha só, o diálogo aberto, conversar com o filho. Pensa que ele não entende, ele entende, filho. Nós vamos orar. O Moisés era mais gordinho, gostava mais de comer. Olha, filho, nós vamos comer um dia sim, um dia não. Mas por quê? Porque a criança pequena é tudo porquê, explicação. E por que isso? Porque aquilo? Não, porque nós não temos mais dinheiro, nós não vamos comprar um cartão. Se reunimos, vamos orar. E nós oramos. Nós vamos comer um dia sim, um dia não. E naquele dia, nós vamos para a igreja hoje. Nós entrávamos, acho que umas 8h30 na casa
desse ano. Abri a igreja, eu, o Samuel, o Moisés, o pastor Antônio. E nós ficamos ali. E eu lembro, olha a providência de Deus, quando a gente tem o diálogo aberto, quando a gente ensina, nós oramos ali para Deus dar graça para eles e graça para nós. E quando nós chegamos na igreja, eu lembro que tinha um trabalho na época que o pastor Delcio cuidava da juventude. E ali naquele dia, de tardezinha, nós dissemos para eles, ó, hoje vai ser o trabalho e vai ser o entrega de jejum lá na casa da irmã Olga. Lá na casa da irmã Olga. Ia ser a entrega, a senhora lembra disso, acho. Lá na casa da irmã Olga. Então vocês vão lá, não me diga nada para ninguém, vocês enchem a barriga que amanhã nós não temos o que comer. Quando chegou uma hora mais ou menos da tarde, nós orando, eles orando, bateu um irmão na igreja e disse, pastor, Deus orou comigo para me sair com o seu filho. Pegou o Samuel e saiu. Olha que nós ensinar eles temer a Deus, buscar Deus, isso vai ser pro resto da vida, eles têm esse contato com Deus, essa experiência de saber que pode contar com Deus, pode falar para Deus, pode comunicar com Deus, o valor de nós falarmos com Deus. E aí, esse irmão chegou, levou o Samuel, e ele nos contou depois. Aconteceu que ali foi só, acho que o Antônio. Aconteceu que acho que nós nem chegamos a ir, a senhora mandou depois no lanche para nós, né? Foram todo mundo, e aí o irmão mandou dizer que já estava, deixou o Samuel em casa. E o irmão até hoje ele fala, olha, eu levei o seu filho no Zafari, o Samuel tinha 11 anos de idade para ele. E tudo que eu perguntei para ele, teu pai gosta disso, gosta. Não, ele dizia, teu pai gosta disso, Deus proverá. Deus proverá, Deus proverá, Deus proverá. Ele entendeu tudo que era para comprar. E ele comprou, fez um rancho enorme. Quando eu cheguei em casa, tinha um rancho que durou 8 meses. 8 meses, pastor Natanael. 8 meses. E aí eu me lembro que tinha um valor em cima da mesa, em dinheiro. E ele disse, Deus mandou eu fazer esse rancho para vocês. Nós não chegamos em casa, parece que a gente ia ficar mais de dia sem comer. Ali o Senhor proveu, que Deus honra. Deus nos honra, nós pais e mães, quando nós determinamos em valorizar em primeiro lugar a Deus, e a buscar a Deus, e lá são experiências que nós passamos e eles vão vendo, vale a pena buscar a Deus. Vale a pena buscar a Deus, vale a pena nós estarmos com Jesus. E eles não vão abandonar esse Deus por nada. Aleluia. É nessa idade que os conflitos, a ansiedade, as amizades, as emoções floram muito. Nesse período. É nesse período que os adolescentes vão para uma situação de arriscada, porque eles não estão maduros. Eles podem abandonar a casa e morar com alguém, eles podem ir para as drogas, eles podem ir para o álcool, eles podem ir para a amizade, situações de arriscada, os hormônios, tudo no corpo deles, tudo empurra eles para se soltar, para eles evoluir. Tudo está dizendo para ele, mas dentro dele, na cabeça, no cérebro, ainda está pequenininho. Muitas vezes isso nós não entendemos. Mas a gente vê pessoas dizendo esse marmanjão, essa marmanjona quer dizer, está grande, né? E sempre fazendo com não cresceu ainda, Deus de paciência, vão levando, vão ensinando, vão educando. Cuidado com o isolamento, relações amorosas, definições profissionais, tudo isso está na cabeça deles. Tudo isso.
e uma mãe com autoridade espiritual. A autoridade espiritual não é gritar com o filho. A autoridade espiritual não é espancar o filho. A autoridade espiritual não é dizer que vai ficar o dia todo agora lendo a Bíblia. Vai ficar o dia todo agora jejuando. Vai ficar o dia de joelho, como a gente vê pais fazendo. Isso não é autoridade espiritual. Ou autoridade espiritual nos dias atuais, eles mesmos trabalham para dar o celular para o filho, depois quando vê que o filho está viciado, olha, eu vou te tirar o celular, vou te arrancar o celular. Isso aí ia ser criancice, me desculpa. Isso aí não resolve. Para adolescente, sabe o que vai acontecer? A ira vai brotar dentro do seu coração. Aí que Deus fala, não irritei seus filhos, não provocais a ira. Eles vão ficar revoltados. Eles vão ver que você não tem outra alternativa. Um pai que não tem outra alternativa, a não ser dizer, como eu ouvi esses dias, olha, se tu não ficar na igreja, eu vou te tirar teu celular. Se isso é coisa de pai para filho, tem que ter alternativa. Eu lembro de muitas vezes que nós tínhamos que vir a pé para a igreja. E muitas vezes nós ia de volta para a igreja a pé. E eles não queriam ir. Tem momento que não querem ir para a igreja. Tem momento, como eu disse, se acham grande, vão se descobrindo. Nós temos que, muitas vezes, ficar esperando até se arrumar. E ficava amanhando, que eu não tenho roupa, que eu não tenho sapato. Vamos, filho, o ônibus vai passar. É que passe de uma vez, porque sabia se passar, nós tínhamos que caminhar 20 minutos a pé. Depois será uma hora, que passe mesmo, né? Sempre tem resposta, né? Que passe mesmo o ônibus, né? Então assim pode ser que ela não vá. Agora adiantaria eu dizer, te arruma, e não sei o que, não, filha, a mãe está te esperando, a mãe está pronta, vamos ligeirinho, chegava lá na igreja com os beijos desse tamanho. É assim, é exatamente isso aí. Os beijos desse tamanho, entrava, sentava, burrava, mas quando saía, já saía alegre, Deus falava, saía ali, o pastor Natanael já tocava o cachorro, né? Já fazia trocas com eles, ó, porque vocês vieram hoje, ficaram no jejum, nós vamos ali comprar um cachorro quente, gostava muito de cachorro quente de Moisés, né, professor? No colégio chegava com B10. Era grátis lá na escola. Um dia cheguei lá e estava uma gordinha, a diretora, a professora, não, a merendeira, disse, olha, eu só cuidando, eu sempre fui uma mãe presente, ia na hora da merenda, ia na hora do recreio, ia fora de hora, aí pegava, olha, a mãe presente, o pai presente, ele pega situações que você se surpreende, assim, né? É esse mesmo que eu estou ensinando. Ei, vai lá na hora da merenda para ver as amizades, né? Olha, eu ando com pessoas assim. Chegava lá exatamente com as pessoas. Chegava lá, estava o Moisés de goleiro. Ai, eu espiando assim. Goleiro. Em casa nunca tivemos uma bola, mas o Natanael acompanhou 12 ou 13 anos na Bia. Nunca teve uma bola na minha casa. Nunca teve. Nunca o pastor Natanael, os outros pastores, viram eles de camisa de física e de bermuda. Nunca. Nunca consegui a Bíblia. Quando os outros estavam de calção, de cuequinha, correndo, jogando futebol, pra cima e pra baixo, eles estavam seguindo a palavra de Deus e curtindo a palavra
ficou muito empolgado, que agora ele podia casar, não, ele podia casar, ele podia casar e podia ter filho, imagina com 9, 10 anos. Aí aula, teve na aula lá, né, de sexologia, eu acho que é, biologia, educação sexual naquela época. E aí eu sentei ele e fiz ele ver, disse, filho, sei que a gente falou algo da professora, todo mundo lá, me mostrou, meu filho, olha para ti, tu é uma criança, tu trabalha? Não, tu em casa? Não. Filho, como é que tu vai? Aí comecei a orientar ele, explicar. Então, o dever do pai é orientar, é explicar, eles veem, você que tem que conversar com o seu filho. Se você deixar que ele venha conversar, é muito difícil. Chegar, filho, o que está acontecendo? Você vai ver o isolamento, quantos filhos estão se agredindo a si próprio, né? Estão se cortando, a automutilação, né? Que estão revoltados com uma situação, alguma coisa, né? Ver os braços dos filhos, quanto eu fiquei, talvez você diga, mas irmão, isso, eu fiquei agora pasmado de ver uma jovem, graças a Deus, hoje está bem. Ela me procurou, que ela queria sair das drogas, e criada dentro da igreja, com pais crentes, você crente, criado, desde pequenininha na igreja. E ela disse, irmã, eu abaixei o psiquiatra já 2 ou